Quer começar 2021 com o pé direito? Então dá uma olhada aqui nos meus resultados dos últimos 30 dias trabalhando pela internet. Mais 140 mil disponível para mim. E eu quero te mostrar como que eu faço isso aqui usando robôs no Facebook. Clica no link aqui embaixo desse vídeo que eu vou te mostrar exatamente como que eu faço isso. E o Pedro Henrique Torre também está aqui com a gente para falar desse Flamengo, para falar da expectativa dos retornos do departamento médico, né, já para o jogo do final de semana contra o Corinthians. E o Rafinha, que a gente falou tanto aqui na primeira hora do Sport Center, agora chega com o Pedro Henrique Torre para conversar com a gente. Pedro, tá aí? Ah, tá aí o Pedro Henrique. Tudo bem, querido? Boa tarde para você. Tudo bem, Dani, Birner, Jean, amigos do Sport Center aí? É mais ou menos o que você falou mesmo, né? O Flamengo vai ter que agora secar o Inter. Não conseguiu fazer a sua parte na segunda-feira contra o Red Bull Bragantino e vai ter que dar essa secadinha ali no Inter, pelo menos um empate, para voltar a depender das próprias forças nessa reta final do Campeonato Brasileiro. Como você disse, ainda enfrenta o Internacional no Maracanã, mas agora depende desse tropeço do Colorado. O Flamengo que saiu de uma semana muito turbulenta, assim, em termos de calendário, né? Segunda-feira da semana passada jogou contra o Sport, aí na quinta o clássico contra o Vasco. O Flamengo no domingo à noite já estava em Bragança Paulista jogando contra o Bragantino, até tentou pedir à CBF o adiamento dessa partida, jogar de repente segunda, terça dessa semana, para ter um pouco mais de descanso, não foi atendido, acabou tropeçando mais uma vez, é a quinta vez que o Flamengo pode dormir na liderança do Campeonato Brasileiro e não consegue, o atual campeão ainda não foi líder nessa edição do Campeonato Brasileiro, mas agora pelo menos tem uma semana vazia aí para tentar recuperar, como você disse, alguns jogadores do departamento médico. Sempre lembrar, Diego Alves voltou contra o Sport na última semana, sentiu novamente a mesma lesão ali na coxa direita, está afastado ainda fazendo tratamento, improvável que jogue contra o Corinthians nesse fim de semana. O Rodrigo Caio, que também sofreu uma lesão muscular contra o Palmeiras em Brasília, aquela partida, agora ele já está fazendo um tratamento ali no campo com os fisioterapeutas do clube. Pode ser que ele volte no domingo e aí vai ficar aquela dúvida, né, Dani? Será que voltando o Rodrigo Caio, o Arão permanece na zaga ou volta ali para o meio de campo para fazer uma dupla, talvez com o Diego, que estava suspenso contra o Red Bull Bragantino pelo terceiro cartão amarelo, mas agora já está liberado. Aí a gente deixa para o Rogério Ceni, ele que recebeu várias críticas ali por conta do Arão, mas o Arão vem cumprindo um bom papel na defesa. Então o Flamengo tentando se ajustar nessa reta final do Campeonato Brasileiro e aí de olho também na próxima temporada. A gente tende a falar quase o próximo ano, né? Mas a pandemia embaralhou tudo. Próxima temporada, que é daqui a pouco. Bruno Viana, zagueiro do Sporting Braga, bem próximo de acertar com o Flamengo e aí ter tudo alinhavado ali, a parte burocrática, empréstimo e com passe fixado, direitos econômicos fixados de 7 milhões de euros. Ele estava no Sporting Braga, parece que não se deu muito bem com o treinador lá e aí vai ter que arranjar um outro clube, vem bem elogiado. E o Rafinha, como você disse, saiu do Flamengo para o Olympiacos, tinha aquela cláusula de saída livre, não ficou muito tempo no Olympiacos, rescindiu, voltou, está aqui no Rio de Janeiro e aí ele vai conversar junto com o seu agente, o ex-jogador, o ex-meia Lincoln, né, vai conversar com a diretoria do Flamengo. Já tiveram um primeiro contato aí? Quanto é que você gostaria de receber? O que eu posso pagar? Aquele tati-me-tati ali, né? Batendo ali entre as duas partes para que o Flamengo possa, sim, ter o Rafinha de volta. É um desejo, não apenas, obviamente, pela parte técnica ali, que você tem o Isla, que oscila bastante, mas principalmente pela liderança que ele tem ali. O Flamengo perdeu o Pablo Mari, perdeu o Jorge Jesus e perdeu o Rafinha, então foram golpes duros. Pelo menos uma parte desse quebra-cabeça de 2019, o Flamengo tenta encaixar de novo ali, trazer o rei do vestiário ali, o capitão sem faixa, o cavaquinho ali de volta para o vestiário, para ver se fica tudo mais ameno nessa temporada 2021, Dani. Boa, Pedro. Continua aqui com a gente. Agora eu quero ouvir o Renato, que o Paruípa do Renato ficou mais difícil, porque o Renato vai ter que escolher Rafinha ou Isla e ele vai ter que escolher... Não é nem difícil, né? Porque a justiça seja feita, o Caio vai voltar para a posição dele, o William Arão não fez feio ali. E, Renato, quero te ouvir sobre essas escolhas, assim, o que você faria entre Rafinha e Isla, e agora, olhando para o Ceni com essa volta do Rodrigo Caio, o William Arão vai para onde? Muda de lugar ou não? Bom, vamos lá, vamos por partes, vamos começar pelo lateral direito, que normalmente na escalação é o que a gente fala depois do goleiro.
O primeiro ponto é assim, o Flamengo tem condição hoje de ter 2 jogadores com salário alto na mesma posição. O treinador tem condição de fazer a gestão desses 2 jogadores que vão jogar e um vai jogar uma hora, outro não vai jogar, enfim. Olhando para características, são jogadores bem diferentes, apesar de serem da mesma posição. O Isla é um cara que tem funcionado com o Rogério Ceni até como um cara mais ala em alguns momentos, bem espetado, né, gerando profundidade, abrindo campo, chegando muito na área em alguns momentos, justamente porque o Felipe Luiz está baixando um pouco mais, né, para ajudar tanto o Ilharão como o Gustavo Henrique na iniciação das jogadas e também para ser um cara para ser na retaguarda ali. O Rafinha já é um lateral mais construtor. O Isla é mais de velocidade de condução, de chegada e de força. O Rafinha já é um cara mais construtor, com mais capacidade de um jogo combinado, de uma tabela, de achar um passe por dentro, de atacar por dentro, de atacar por fora. São características muito diferentes. Se a gente olhar para os dois, não só no Flamengo, mas como histórico de carreira, apesar do Isla ter jogado em grandes equipes da Europa, o Rafinha é muito mais jogador, foi muito mais jogador. Agora a gente tem que olhar para a idade do Rafinha, para a idade do Isla, ver o Flamengo certamente tem todos os dados físicos desses jogadores, qual é o nível de potência que eles ainda têm, qual dos dois tem mais margem para durar mais tempo de carreira. Então tudo isso tem que ser levado a ponto. E também a questão financeira. Como eu brinquei ontem, o dinheiro não é meu. Se o Flamengo quer ter 2 laterais caros no grupo, tudo bem, não tem problema. Mas são caras que realmente eles trazem características diferentes para o elenco. Eles trazem profundidade diferente. Agora, a questão do Rodrigo Caio, o Rodrigo Caio é o melhor zagueiro do elenco do Flamengo, acho que ninguém tem dúvida disso. Agora, resta saber, o Gustavo Henrique parece que se recuperou, né, tá jogando com mais confiança. Sempre foi muito bom zagueiro, eu acho que ele sentiu um pouco ali no começo do Flamengo. Eu acho que o normal é voltar o Ilharão para o meio de campo, só que aí é uma dor de cabeça, porque o Diego vinha muito bem, ele está se encaixando ali com o Gerson, então realmente é pepino para o Rogério Ceni. Aí eu não sei o que eu faço. Eu sei que o Rodrigo Caio tem que voltar, em condições de jogo ele tem que estar em campo. Boa, quem sai é outra história, né? O Pedro Henrique Torres já passou a bola ali sabiamente pro Rogério Ceni. Vamos aguardar para ver como é que entra essa equipe contra o Corinthians no final de semana. Pedro, beijo para você. Valeu, Dani. Só acrescentando que essa questão do Isla, Rafinha, é bom lembrar que o Isla é lateral da seleção chilena, vai jogar bastante aí eliminatórias, tem Copa América, enfim, o Flamengo tenta equilibrar ali entre um lado e outro, não perder ninguém. E também a gente, aproveitando aqui, dar os parabéns ao Rodrigo Caio, citamos ele, foi pai nesse fim de semana do Bernardo, parabéns para ele e para a família aí, tudo de bom. Boa, legal. Beijo, Pedro. Olha só, mais de 100 mil inscritos no YouTube, mais de 250 mil na Monetize, mais de 500 mil na Monetize, mais de 1 milhão na Monetize, mais de 5 milhões na Monetize, mais de 15 milhões na Monetize, mais de 150 mil na Perfect Pay, mais de 1 milhão na TikTok e mais de 1 milhão na Hotmart. E ainda tá faltando placa aqui. Se você quer aprender como que eu faço para ganhar dinheiro pela internet de verdade, eu vendo todos os dias desde 2014 e eu quero te mostrar como que eu faço isso usando robôs que vendem para mim quase no piloto automático. Clica no link aqui embaixo e vem comigo e aprenda com quem sabe de verdade.